Olá, cliente Adeconto Contabilidade, eu sou Joel Júnior, contabilista, advogado, e estamos aqui na nossa segunda aula, né, do Departamento Pessoal, aula 2, falando sobre os princípios do direito do trabalho. Fazer aquela introdução inicialzinha, vai ser bem mais rápido, né? Você já sabe, a gente pede que você aos clientes Adeconto Contabilidade, mesmo aqueles que não são os nossos clientes, colegas, contabilistas e advogados. Você, empresário, o objetivo aqui do nosso canal é trazer o conhecimento mínimo necessário para você. É importante que você tenha um conhecimento daquilo que cerca a sua empresa, das suas obrigações. Nós acreditamos muito da importância de que um cliente tenha um conhecimento técnico. Claro, não precisa se aprofundar. Para isso tem os técnicos, tem os contadores, tem os advogados. Mas você precisa ter essa base mínima para que você possa tomar melhor suas decisões junto com o seu contador e junto com o seu advogado. Você que é estudante também, que nos acompanha aqui no nosso canal, esse material serve para você? Sim, serve, é um bom material. Agora você também precisa se aprofundar um pouco mais, ok? Porque é um material mais superficial para que um empresário tenha o conhecimento, como nós já falamos aqui. E sem mais delongas, vamos dar continuidade à nossa segunda aula do Departamento Pessoal no que diz respeito aos princípios do direito do trabalho. Já está aí na tela de vocês, correto, gente? Nós vamos falar hoje do princípio da proteção ao salário, vamos falar também do princípio da irrenunciabilidade de direitos, é um nome um pouquinho complicado, mas dá para falar. Princípio da continuidade da relação de emprego e o princípio da primazia da realidade. Na aula 1 nós já conceituamos os princípios, vocês sabem que o princípio são nortes, são direcionamentos, as nossas decisões e as legislações trabalhistas precisam serem elaboradas e as nossas decisões precisam ser tomadas com base nesses princípios, ok? Se você, empresário, vai tomar uma decisão na sua empresa em relação aos seus empregados, verifica se sua decisão não fere nenhum princípio trabalhista. Se não ferir, fica tranquilo, vai em frente. Vamos lá para o primeiro. Princípio da proteção ao salário. Vamos ler aqui o que quer dizer esse princípio e a gente vai explicar, certo? Ele está no artigo 7º da Constituição Federal, em seus incisos aí. Ele diz o seguinte, olha, o princípio... Pessoal, acompanha a leitura, isso fixa mais o entendimento. O princípio da proteção ao salário é previsto no artigo 7º da Constituição Federal. E aí ele vai se subdividir. Ele diz o seguinte, nós temos o princípio da garantia do salário mínimo e reajustes periódicos, nós temos o princípio da irredutibilidade salarial, temos o princípio também da isonomia salarial. Então vamos entender o que vem dizer isso aí. Olha, o princípio da proteção ao salário ele já vem dizendo aí de cara, né? Que é o princípio que tem a garantia de um salário mínimo com ajustes periódicos. Nós sabemos que o governo federal divulga todos os anos o ajuste do salário mínimo. Isso quer dizer o quê? Pode receber. É o mínimo necessário, é um salário mínimo nacional. Agora observe bem. Se o seu funcionário, se o seu trabalhador, ele tem uma representação sindical da categoria dele, vamos logo exemplificar. Você tem um supermercado e tem um caixa. O caixa de um supermercado com certeza tem uma categoria sindical. Ele tem um sindicato que o representa. Esse sindicato, no acordo coletivo que é feito entre o sindicato e as empresas, lá é estipulado um salário mínimo da categoria. Então, se o salário mínimo nacional é 1.412 e o sindicato, no acordo coletivo no qual você participa, determina que o salário será R$ 1.600, então o salário mínimo da categoria do funcionário, do seu funcionário que trabalha como caixa, será de R$ 1.600. Outra coisa que às vezes gera dúvida aos empregadores. Ele diz o seguinte, eu não vou pagar o salário de 1.600 porque o meu funcionário não é associado ao sindicato. Pessoal, empresário, ele não precisa ser associado ao sindicato dele. Mesmo que ele não se associe ao sindicato, ele está sujeito a receber os benefícios do acordo coletivo. Entenderam isso? A associação ao sindicato lhe trará outros benefícios que o sindicato vai promover. Mas aquilo previsto na lei, como salários, horas extras, alguns temas correspondentes ao sindicato, isto ele terá direito, independente dele ser associado ou não. Então você vai pagar o salário de R$ 1.600.
Eu estou dando um exemplo, ok? Princípio da irredutibilidade salarial. Bom, o primeiro princípio já diz que você não pode pagar menos do que o mínimo, mas ele também está dizendo que você não pode reduzir o salário do seu funcionário. Como é isso? Vamos supor que o salário do seu funcionário, a categoria do salário do seu funcionário seja de R$ 1.500, previsto lá no acordo coletivo. Mas sua empresa está bem, você está podendo pagar um pouco melhor, você passa a pagar um salário a ele de R$2.000, R$500 a mais. Ok, você já vem com 2 anos pagando R$500. O salário da base dele era R$1.500 no ano, passou para R$1.600, passou para R$1.700 e você vem pagando sempre R$2.000, porque você está pagando acima do piso, né, acima do salário mínimo, então você não é obrigado a reajustar, você reajusta se você quiser. Ok, você vem sempre pagando R$2.000. Mas você entrou numa crise econômica, financeira, e você resolve por reduzir o salário do seu empregado. E os empregadores, as empresas, só reduzem mesmo quando está realmente em situação, pretende reduzir quando está em situação realmente econômica ruim. Aí você diz assim, olha, o seu salário no sindicato, né, o seu salário mínimo é de R$1.700. Eu já venho pagando R$2.000 há muito tempo. Então eu vou agora reduzir para R$1.700, porque eu não posso pagar mais R$2.000. Infelizmente, querido empresário, você não pode fazer isso, porque você vai ferir o princípio da irredutibilidade salarial. Não dá para reduzir porque você já vinha pagando, ok? Já vinha pagando o salário de R$2.000, ele tem um direito adquirido, você não vai poder mais fazer isso. Tem possibilidade de reduzir o salário? Algumas exceções com a participação do sindicato. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Uma empresa uma montadora que tem 7.000 funcionários. Nesses 7.000 funcionários, ele paga 5.000 a cada funcionário. Entra numa crise econômica, o país não está vendendo carro à fábrica. Aí ela chama o sindicato e diz o seguinte, ó, a empresa chama o sindicato e diz, olha, eu não posso pagar salário de 5.000 a 7.000 funcionários. Não tem como, não está vendendo. Com essa justificativa, eu quero fazer uma proposta ao sindicato. Eu reduzo o salário de todo mundo para 3.000 e não faço a demissão de ninguém. O sindicato provavelmente fará esse acordo. Ele disse, está bem, você reduz para 3.000, que era o salário de 5.000, das 7.000 pessoas. Você não demite ninguém, mas você não vai demitir nenhum funcionário no período de 1 ano. Então ele cria uma estabilidade, né, sobre pena de multas. Então essa possibilidade há de redução do salário, mas por que nesse caso é permitido? Porque o que tentou se preservar aqui foi a continuidade da relação trabalhista. O que tentou se preservar aqui foi o emprego, que é de suma importância. Aí, nesse exemplo que eu estou dando, claro, eu estou dando um exemplo hipotético, isso tem que ser mais detalhado. Mas no exemplo que eu estou dando, o que se entendeu? Olha, é melhor nós preservarmos o emprego de 7.000 pessoas do que termos apenas 5.000 pessoas ganhando 3.000, então eu ganhando 5.000, então é melhor ter as 7.000 pessoas ganhando os 3.000, ou seja, preservar para que 2.000 pessoas ou 3.000 pessoas não percam o emprego, ok? Isso é um exemplo em casos de exceções que o salário pode ser reduzido, mas na regra não pode. Princípio da isonomia salarial. Gente, é o seguinte, a isonomia significa igualdade. Então, você não pode pagar um salário diferente para trabalhadores que estejam no mesmo grau de igualdade. O mesmo exemplo do caixa, você tem 2 funcionários que ficam no caixa da sua empresa. Você não pode pagar um R$1.500 e o outro R$1.600. Não pode fazer isso. Isso vai ferir o princípio da isonomia. Você tem que pagar o mesmo salário. Também não vai poder fazer isso se a pessoa que trabalha no seu estoque, você tem um homem que trabalha no seu estoque, você tem uma mulher que trabalha no seu estoque. E aí você queira pagar o homem R$1.600 e a mulher R$1.500 porque você acha que o homem consegue ter mais resistência física. Também não vai poder. Você não pode discriminar a mulher, porque a função é a mesma. Agora, claro, se o funcionário está em funções diferentes, é óbvio que o salário pode ser diferenciado. Ok? Vamos para frente, mais um novo princípio. Um pouquinho aqui da minha água. Princípio da irrenunciabilidade de direitos. Vamos entender o que isso quer dizer. Está relacionada à proibição do trabalhador de renunciar. Ora, está proibindo o trabalhador de renunciar. Está proibindo o trabalhador. Direitos que são inerentes a ele e inegociáveis. O direito é dele e não pode ser negociado. Diz respeito à impossibilidade de que o trabalhador prive-se voluntariamente, em caráter amplo e por antecipação, ou seja, se antecipe, isso acontece muito, de direitos que lhes são garantidos pela legislação trabalhista,
A fundamentação desse princípio encontra-se no artigo 9º da CLT, que eu vou ler aqui para vocês. Serão nulos de plenos direitos. Nulos, gente. Não está dizendo que vai ser anulável, que pode ser anulado por um juiz ou lá na frente. Não. Já está dizendo que é nulo, ou seja, já nasce sem valor jurídico nenhum. Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação das leis trabalhistas. Eu vou dar um exemplo e vocês vão entender esse princípio. Às vezes é comum na área rural, o produtor rural, nós trabalhamos com muitos produtores rurais, a Decon Contabilidade tem uma gama de produtores rurais, pessoas físicas e jurídicas. E isso ocorre mais no pequeno produtor rural, aquele que tem 2, 3 funcionários, aquela coisa toda. Chega um trabalhador lá e diz assim: fulano, seu João, eu quero trabalhar aqui no seu sítio, né? Mas eu recebo o Bolsa Família e eu não quero que o senhor registre minha carteira, senão eu vou perder o Bolsa Família. Mas fique despreocupado, seu João, eu assino qualquer documento que você queira dizendo que eu estou abrindo mão aí, eu não preciso que registre minha carteira, eu digo que eu não quero que minha carteira seja registrada. Ainda faço mais pelo senhor. O senhor nem precisa pagar o 13º, eu assino aí com tudo que o senhor quiser, para que o senhor não seja obrigado a pagar o 13º. E aí é comum, às vezes, o indivíduo liga: olha, ele vai trabalhar aqui, vai assinar um documento, ele disse que não vai para a justiça. Olha, é um grande erro. É um grande erro, sabe por quê? Porque os direitos trabalhistas, os direitos trabalhistas do seu empregado são direitos indisponíveis. Ele não pode abrir mão dos direitos dele. Ele pode assinar uma carreta de documentos para o senhor. Ele pode assinar quantos documentos o senhor colocar. Aqueles documentos não têm valor jurídico algum, porque os direitos trabalhistas são indisponíveis, exatamente por conta daquele primeiro princípio na nossa aula 1, ou seja, da proteção ao trabalhador, por ser a parte mais frágil economicamente. A legislação entende que ele poderia se submeter a certas regras, por exemplo, eu só lhe contrato se você abrir mão do seu 13º e suas férias. Se isso fosse possível, muita gente ia impor essa questão para que o trabalhador fosse trabalhar e ele querendo emprego, querendo receber salário, ia se submeter. Mas como os direitos trabalhistas são indisponíveis, ele pode assinar quantos documentos ele quiser. Quando ele chegar perante o juiz vai mandar você pagar o 13º, vai mandar você pagar as férias e vai mandar você fazer o registro da carteira de trabalho dele, retroagir a folha de pagamento, vai pagar multas e tudo mais. Então, gente, mesmo que ele faça de forma voluntária ou antecipada, certo? É o princípio da irrenunciabilidade de direitos, porque os direitos trabalhistas são indisponíveis. Então não caiam nessa conversa, isto não existe, não há essa possibilidade de ele assinar documento. Aí ele não vai para a justiça porque ele é de confiança. Eu conheço muitos casos, já divulguei muitos casos de que a pessoa foi lá, fez um acordo, não falou conosco, a gente não tinha conhecimento do fato, e quando menos esperou, a pessoa saiu e entrou com ação, uma demanda, uma reclamação trabalhista, e a empresa teve que pagar, contratar o serviço de advocacia aqui da Decon Contabilidade para poder se defender. Então, nós já estamos trazendo essa informação para vocês. Só um adendo. É possível o trabalhador renunciar seus direitos? Sim, é possível, mas perante o juiz, certo? Vamos supor lá que o camarada trabalhou na empresa, a empresa não pagou as férias, não pagou o 13º, não pagou hora extras. E aí o camarada ingressou com a reclamação trabalhista. Deu 30 mil. Você chega lá na primeira audiência, que é a primeira de conciliação, né? E aí você diz: olha, eu não tenho condições de pagar os 30 mil, mas tenho condição de pagar 15 em 3 parcelas de 5. Você aceita? Se o trabalhador aceitar, não há nenhum problema, o juiz vai homologar e nesse caso sim o direito pode ser renunciado, ok? Fora dessa possibilidade não existe nenhuma. Vamos para frente? Princípio da continuidade da relação de emprego. Lembra quando eu falei aqui para vocês que o salário pode até ser reduzido, né, renunciado em parte, para que a empresa não demita, que o contrato seja preservado? Esse é o princípio aqui da continuidade da relação de emprego. Ele diz o seguinte: este princípio consiste no objetivo que tem as normas trabalhistas de dar ao contrato individual de trabalho a maior duração possível e tem por fundamento o fato de ser o contrato de trabalho um contrato de trato sucessivo. Ou seja, o contrato em regra, e quando nós formos trabalhar as aulas de contrato, eu vou explicar com mais detalhe. Mas o contrato em regra é por prazo indeterminado, ele não tem um prazo para terminar, ele é de trato sucessivo, todo mês você cumpre as suas obrigações, né? Então o que acontece? Neste caso aqui, no princípio da continuidade da relação de emprego,
Ele está dizendo que as normas trabalhistas, elas devem dar ao contrato individual de trabalho uma duração possível. Então, os acordos coletivos, as convenções coletivas, o sindicato de empregados também não queiram criar algo que seja utópico, que as empresas acabem não conseguindo cumprir, ou mesmo as empresas optarem por não contratar, por ser aquela norma tão fora da realidade. E isso vai prejudicar a geração de emprego. Eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que um deputado querendo fazer média com os trabalhadores, e aí ele anuncia nas suas redes sociais que está com um projeto de lei para que a alíquota do FGTS saia de 8% para 30%, por exemplo. Bom, isso vai soar como música nos ouvidos dos trabalhadores. Os trabalhadores, em tese, vão adorar essa ideia de ter um FGTS de 30% e não de 8% sobre o seu salário. E ele vai dizer, poxa, esse deputado realmente está preocupado com o trabalhador. Não, ele não está. Porque se você aumenta a alíquota de 8% para 30%, o que vai acontecer é que vai haver uma grande onda de demissões, porque as empresas não vão conseguir pagar um FGTS de 30%. Então aquilo que inicialmente pareça ser algo bom, é algo ruim, é utópico. Ou seja, ele pretendia criar uma legislação que não ia dar continuidade à relação trabalhista, está ferindo esse princípio, porque essa norma de aumentar, essa norma hipotética que eu estou falando, de aumentar o FGTS de 8% para 30%, vai acarretar em demissões e vai acarretar em encerramentos dos contratos de trabalho. Então, o princípio da continuidade da relação de emprego, você, empresário, quando for lá discutir com o sindicato dos seus empregados, que o sindicato querer colocar uma norma muito louca, muito distante da realidade econômica das empresas, cite esse princípio da continuidade da relação de emprego. Olha, isso aí vai gerar desemprego, você está ferindo um princípio da continuidade da relação de emprego, você prejudicará os seus trabalhadores. Ok? Vamos para o próximo vídeo. Acho que nosso último princípio de hoje é o princípio da primazia da realidade. Vou ler aqui e vou explicar. O princípio da primazia da realidade, derivado da ideia de proteção, tem por objetivo fazer com que a realidade verificada na relação entre o trabalhador e o empregador prevaleça sobre qualquer documento que dispõe em sentido contrário. O que isto quer dizer? Gente, é comum às vezes, não vou dizer que é comum encontrar essa situação, mas ela não é um fato que seja uma grande maioria de empresários. Isso acontece, mas geralmente ou empregadores desavisados e às vezes por má fé mesmo. Mas às vezes a empresa economicamente ela não consegue pagar o salário daquele funcionário. Ela tem um salário lá de R$ 1.500, não tem condição de pagar, quer fazer o registro na sua carteira de trabalho, né, porque ele quer regulamentar, beber aqui uma água, mas às vezes não pode pagar, isso acontece. E tem a má fé também. Aí ele faz no seu contra-cheque, coloca o salário normal lá, 1.412, que é o salário mínimo hoje, e o empregado assina o documento dizendo que está recebendo 1.412 e na verdade ele paga só os R$1.000. Bom, isso vai ferir esse princípio, que é o princípio da primazia da realidade. Isso quer dizer o seguinte, mesmo o empregado tendo assinado este documento dizendo que recebeu R$1.412, pelo princípio da primazia da realidade, pela verdade real, trazendo esse conceito lá do direito penal, aquele documento não vai ter valor. Porque se ele provar que recebeu R$1.000 ou por testemunha, ou mesmo pelas transferências bancárias de R$1.000 e não 1.412, se ele prova que assinou um documento de 1.412, mas aquilo não era a verdade, não era a primazia da realidade, esse documento será desconsiderado, ok? Então o juiz vai dizer, não, isso não ocorreu, por mais que ele tenha assinado um documento dizendo que recebeu, por mais que ele assinou a rescisão dizendo que recebeu o valor da sua rescisão, isso não foi a realidade. Se isto for provado, será descaracterizado e o juiz vai mandar você pagar essa diferença e cuidado, isso pode caracterizar fraude e todos os aspectos, é muito perigoso. Então, o princípio da primazia da realidade, ele vai prevalecer mesmo diante de qualquer documento que venha dizer em sentido contrário, ok? Eu acho que nós terminamos por hoje. Eu quero agradecer aqui a presença de vocês. Acompanhe a gente, ok?
Toda semana aqui vamos estar divulgando os vídeos, seja na área trabalhista, na área tributária ou na área empresarial. Acompanhe a gente nas redes sociais, se inscreve, dá o like. A Deconto Contabilidade está à disposição de você, empresário. Aqui na descrição está o nosso telefone, o nosso WhatsApp. Entre em contato conosco. Você que já é cliente da Deconto, sabe que pode vir aqui quando quiser para tirar suas dúvidas. Estamos à disposição de todos vocês. Um grande abraço e até a próxima videoaula.